Olá a todos, bom dia, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre como se defender, né, das energias de pessoas, de lugares, dessas questões. Porque eu fiz um vídeo recentemente sobre caminho espiritual, onde estou, né, como agir, essas coisas. Eu vou deixar o link aqui em cima depois para vocês. E aí uma das nossas inscritas, a Sônia, beijo Sônia, obrigada pela sugestão, deu essa sugestão de fazer um vídeo de como se defender, né, dessas energias. E aí aqui estou eu para falar sobre essa questão. Mas antes de falar sobre essa questão, eu quero dar uma explicação rápida sobre os tipos de mediunidade, né? Porque todos nós trazemos mediunidade desenvolvida ou não, mas todos nós trazemos e chega um determinado momento na vida da maioria das pessoas, né? Onde fatos começam a acontecer e essas pessoas começam a perceber que tem algo a mais ali na coisa e começam a identificar a sua mediunidade, né? Isso é muito importante. E existem alguns tipos de mediunidade, né? Que eu fiz uma colinha, claro, porque não dá pra gente guardar tudo na cabeça. Mas nós temos a questão da incorporação, né? Consciente ou inconsciente, são pessoas que pegam, né, a energia dos espíritos presentes, né? E esses espíritos transmitem mensagens através da fala do outro, né? Ele usa, é como se usasse o corpo para se comunicar com a pessoa, né? Que está ali. Tem a questão da consciência e da inconsciência, né? Então, assim, tem pessoas que incorporam e continuam ali e estão vendo tudo que está acontecendo, tem a consciência, né, da coisa, do que está acontecendo. E tem pessoas que têm incorporação inconsciente. São pessoas que é como se dormissem, né? Tipo, não lembram de nada do que aconteceu durante o processo de incorporação. Tem a mediunidade da psicografia, né? Que ela pode ser intuitiva ou acoplativa. Acoplativa é eu que inventei essa palavra, eu acho, que eu não sei se ela existe, não. Mas são pessoas que têm o dom de pegar a mensagem, né? E passar para o papel através da escrita, né? Então, assim, existem pessoas que se conectam com a energia através da intuição. Então, elas estão ali completamente conscientes e escrevem o que lhe vem à cabeça, né? E tem outras pessoas que já permitem, né? Que é como se houvesse um tipo de incorporação, entre aspas. Elas permitem que o espírito escreva usando o seu corpo, né? Então, existe uma conexão maior aí nessa questão. Tem clarividência, clareaudiência, vidência, né? Vou falar um pouquinho desses três. A clarividência, né, são pessoas tipo o médium lá daquela casa de Salvador, como é que ele chama, gente? Divaldo Franco, né? Divaldo Franco, ele conta que ele costuma, ele vê os espíritos como ele vê as pessoas, né? Então ele vê mesmo a imagem, ele vê todo o campo energético. E se comunica, né? Como se para ele fosse gente viva, entre aspas. Como se fossem pessoas mesmo. Então eu já vi coisas, relatos dele contando que muitas vezes ele conversava com a pessoa e no trabalho, né? E um amigo dele falava assim, não tem ninguém aí, tipo, presta atenção que não é pessoa. Então, assim, a clarividência ela é tão forte nesse sentido que a pessoa muitas vezes se confunde, né? Não sabe quem tá vivo e quem não tá. É uma questão que deve ser muito constrangedora muitas vezes, né? Divaldo mesmo conta, se vocês acessarem aí os vídeos dele, ele conta muito a respeito desse tipo de clarividência, né? A clareaudiência, muitas vezes, ela tá... você escuta, né? Então, tem pessoas que escutam
nitidamente a voz, né, do espírito de quem quer se comunicar. E tem pessoas que a voz é como se estivesse dentro, né? Tipo, é como se fosse uma intuição sua, assim. Você escuta alguém falando, mas você não escuta de fato, fisicamente. É como se a voz viesse lá dentro. Então, assim, tem esses tipos, assim, que é mais... Esse tipo é mais sutil, né? E muitas vezes você fica confuso a respeito, será que esse é meu, né? Será que... É como se alguém falasse com você, mas lá dentro, assim. Você não escuta a voz como se eu estivesse falando com você, alguém estivesse falando com você, mas você escuta lá dentro. É uma coisa bem sutil, assim, e a gente fica meio perdido sem saber se... Que é isso, né? No começo. Depois a gente vai adaptando e percebendo que a diferença. Então, assim, pessoas muito intuitivas, né? Tem essa clareaudiência mais sutil, assim, e a clareaudiência de mais forte, vou dizer assim, você escuta de fato, né? A vidência, ela é um pouco diferente da clarividência. Por quê? Existem pessoas que, por exemplo, têm o dom de encostar em objetos e ver blocos de imagem, né? A respeito daquele objeto. De chegar em lugares, né, e ver blocos de imagem, ou até estar sem fazer nada e a consciência consegue viajar e ver algum determinado fato que já aconteceu ou que está para acontecer, né? Então, ela é um pouco diferente da clarividência. E tem algumas mediunidades que existe aí uma discussão se é mediunidade ou se é paranormalidade, que são as pessoas sensitivas, né? Então, são pessoas que chegam no lugar e sentem a energia do lugar, ou a energia de pessoas, né? Aí a gente entra no que as pessoas chamam de médiuns empatas, que são médiums que conseguem sentir a emoção do outro, né? Conseguem entrar no campo energético do outro e sentir a emoção. E eu vou dar um destaque a esse tipo de mediunidade depois, para explicar a questão que a Sônia pediu. Então, são pessoas que sentem o ambiente, sentem através de sensações, de sentimentos também. Então, as pessoas às vezes sentem arrepio, sente frio, sente calor, sente medo, tem gente que chega no lugar e chora muito, tem gente que absorve as energias, né? E aí, através disso, a pessoa sente reações físicas de fato. Então, elas sentem dor de cabeça, sentem diarreia muitas vezes, sentem vômito, sentem mal-estar, sentem náusea. São vários tipos de sensação, de sensações, né? E se vocês quiserem, né? Se vocês se identificam com essa questão e quiserem deixar aí nos comentários, né? Qual tipo de sensações vocês sentem, é muito bacana, né? Porque aí ajuda também, às vezes, o outro que está sentindo e não está sabendo. Então, essas pessoas sentem dormência, um certo tipo de dormência aqui nessa região. É como se você estivesse desbloqueando o terceiro olho, né? Então, muitas vezes você sente uma sensação aqui, meio gostosa, sabe? É uma sensação esquisita. Parece que vai ficar dormente, mas não fica, uma coisa assim. Arrepios, calor nas mãos, né? Muitas vezes quem tem um dom de cura, quando se aproxima de pessoas que estão com a necessidade de cura, costumam sentir muita quentura nas mãos, uma quentura diferente, você vai conseguir perceber isso se você sentir. Tem gente que sente suor em demasia, sono, que mais? Peso no corpo, dor de cabeça eu já falei, né? Então, assim, são vários tipos de sensações. Se eu esqueci de falar algumas e você sente também, coloque aí nos comentários, né? Tem pessoas que têm a mediunidade através da palavra, né? Então, são pessoas também extremamente intuitivas, sensitivas, mas elas
conseguem passar isso através da palavra. Então, são pessoas que jogam tarô, né? Padre, pessoas que através da palavra elas conseguem absorver a energia, muitas vezes do anjo da guarda, dos mentores do outro e passar a orientação, passar algum tipo de cura através da palavra, né? Então, isso é muito bacana. Aí eu vou explicar um pouquinho, né, sobre os 7 corpos. Por que eu vou explicar? Para a gente conseguir entender de onde vem cada tipo de mediunidade, né? Quem explica isso muito bem, e eu gostei bastante da explicação dele, foi o rapaz da Escola Esotérica. Eu vou deixar o link aí para vocês assistirem o vídeo, se vocês acharem interessante, né? Mas eu vou dar uma explicação muito rápida. Existem 7 tipos de corpos, né? Que é o corpo físico, que é o nosso corpo mesmo. Tem o corpo emocional, né? Que é onde a gente sente as emoções. Então, assim, tem o corpo energético, que é onde envolve a aura, os chakras, né? O corpo causal, que é onde estão os karmas e as energias a serem trabalhadas. Tem o corpo espiritual, que é onde a gente se conecta ao anjo da guarda, né? E o corpo divino, que é onde a gente se conecta à energia divina, masculino e feminino, e a energia muito mais sutil, muito mais pura, né? Nesse sentido. E cada tipo de corpo, né, é onde se manifesta algumas mediunidades. Então, assim, o corpo físico, por exemplo, está muito ligado a pessoas que têm a empatia, a sensibilidade, né, o dom da cura. Então, é através do corpo físico onde a pessoa consegue trabalhar, né, questões de cura para as outras, né? Então, é onde você sente, né? Você tem as sensações, você tem as emoções, você consegue sentir. Através do corpo é onde você consegue sentir a energia, né? O corpo mental, pensamentos e sensações, está muito relacionado com a questão da palavra, né? Então, assim, é onde você se conecta e fala, né? Expõe a questão para passar a mensagem para o outro, né? O corpo energético, as pessoas trabalham passe, mestres em reiki, né? Essas questões é onde a pessoa se conecta com o campo energético da outra e através da imposição de mãos, alguns tipos de manuseios, elas conseguem trabalhar a energia, né? Então, por exemplo, o meu professor de astrologia, ele faz shiatsu e ele trabalha bastante a energia das pessoas através das mãos, né? De uma maneira que a gente nem imagina, porque assim, a gente é shiatsu, gente. Vou ali fazer um shiatsu, mas ele tá também trabalhando o campo energético, limpando as energias, né? Isso é bacana. Tem o corpo causal, né? Que é onde estão os karmas e as energias a serem trabalhadas, que é onde se manifesta as mediunidades de magia, né? Magia espiritual. Então, assim, terreiro de candomblé, as pessoas que fazem trabalho espiritual, né? Rituais, elas conseguem se conectar bastante com essa questão, né? Para limpar energias e trabalhar as energias. O espiritual é quando a gente está ligado ao anjo da guarda, é de onde vem a intuição, né? Então, são pessoas extremamente intuitivas que conseguem perceber as energias de maneira muito forte, e aí através disso tem a psicografia, a clareaudiência, a evidência, a clareaudiência, clarividência, a vidência, né? Essas questões. E o corpo divino é onde se manifesta a mediunidade de incorporação, né? Segundo esse rapaz lá da escola esotérica, tá, gente? Vocês acessem o link dele e assistam o vídeo, porque ele explica de uma maneira muito mais bonita. Assim, por que eu tô falando isso? Porque eu assisti o vídeo dele, achei coerente, né? Achei que tem uma certa coerência de tudo que eu já estudei e aí quis passar para vocês. Então, vocês assistem
e coloquem aí a sugestão de vocês. Mas aí, enfim, existem esses tipos. Mas o que que acontece, né? O que que a gente costuma sentir quando a gente está despertando mediunidade, né? Porque tem pessoas que já trazem a mediunidade desde pequeno e a coisa é como se fosse natural para elas, né? Que é o caso de Divaldo Franco e como é que é aquele Chico Xavier, né? Eu esqueci o nome das pessoas, não sei nome de música, é um problema. Mas enfim, existem pessoas que trazem desde sempre, né? Então, assim, ouve desde sempre, sente desde sempre, e ao longo, né, ao longo da vida elas vão estudando sobre isso e clarificando, mas enquanto a coisa ainda não está definida, né? Enquanto ela ainda não sabe o que é, e isso serve para todos os tipos de mediunidade, as pessoas se sentem muito perdidas. Por quê? Porque elas lidam com todo tipo de energia, boa e ruim. E isso tende a dar uma embolada na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não sabe se proteger, né? Cuidar de si para elevar a vibração, para entrar em harmonia, né? Para que ela se mantenha sempre atraindo boas energias, entende? Porque quando você está com o campo aberto, você está lidando com todo tipo de energia, né? Então, essas pessoas que desde sempre sentem, muitas vezes, para quem vê, né, e tal, eu acho que é mais rápido encontrar a definição do que é e se orientar, né, se educar para conseguir equilibrar essa questão, né? Mas para quem não... Mas existem também muitas pessoas, e eu já vivenciei experiências assim de conhecer pessoas que elas têm clarividência muito forte, que elas têm clareaudiência muito forte e elas acabam se drogando, entrando para as drogas ou entrando para as drogas também no sentido de ir para o psiquiatra e se entupir de remédio para não... porque elas não sabem lidar, não sabem o que é aquilo, tem medo e a coisa fica pro lado negativo, né? A pessoa adoece de uma certa forma porque ela não consegue lidar com aquilo. Então a coisa fica bem ruim, né? Para a vida da pessoa. E tem as pessoas que passam a vida normalmente e chegam a um determinado período da vida que a coisa começa a dar errado, a sensações muito negativas e a pessoa não consegue entender o que está acontecendo e passa muito mal e manifesta de várias formas, né? Em não dando certo no trabalho. Comigo foi muito assim, né? Eu passei muito tempo embolada, sem saber para onde ir, o que fazer, pulando de um emprego para outro, abrindo negócio, fechando negócio, porque era uma mexida de emoções tão intensa e eu não sabia discernir tudo aquilo, sabe? Eu achava que tudo era meu, que eu tinha problema, que não estava certo, que eu tinha que procurar um psiquiatra, que a coisa não estava boa, como que eu ia fazer, meu Deus, sabe? Então, assim, a coisa não fluía, não dava andamento. Por quê? Porque eu estava sempre lidando com muitas energias e absorvendo, né? O dito popular aí, muito falado, do efeito esponja. Você absorve todo tipo de energia à sua volta, então você sente tudo de todo mundo, né? E eu sempre percebi, porque eu sou cabeleireira há muito tempo, e eu sempre percebi na minha profissão que as pessoas, né? E não só na minha profissão, mas na minha vida, que as pessoas costumam a se aproximar e desabafam. Gente que às vezes nunca me viu, me contava coisas assim íntimas, assim, que era segredo, sabe? Coisas assim delas que elas jamais teriam coragem de contar para alguém, e as pessoas sentam e desabafam e vai contando, e eu ficava ali dando orientações, entre aspas, porque eu também, né, dentro da minha racionalidade, das minhas experiências de vida, eu ficava conversando com essas pessoas, mas de uma certa forma acabava aqui ajudando as pessoas, mas eu me sentia muito mal. Por quê? Porque eu absorvia toda essa energia, né? Era um processo onde eu estava sendo chamada, entre aspas, para cura, mas eu não sabia. Então, eu também não sabia me defender e acabava absorvendo a energia da pessoa. E isso me fazia muito mal, né? Então, tinha dias que eu passava mal de verdade, diarreia,
mal-estar, não ia trabalhar. Tinha dias que eu simplesmente chorava o dia inteiro. Tinha dias que dor de cabeça, labirintite, muita coisa que já foi assim, né? Então essa coisa foi ficando muito embolada, entende? A pessoa não consegue viver, porque toda hora tá passando um trem, né? E aí as pessoas tendem a ficar nessa coisa e começam a perceber que existe alguma coisa a mais, né? Tem alguma coisa a mais aqui. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que eu chegava perto de pessoas que tinham de fato um problema de saúde e as minhas mãos ficavam muito quentes. Então eu falava assim, coisa estranha isso, né? Que coisa mais louca. E aí, através de buscas e buscas, eu comecei a entender, né, que eu tinha um processo, porque a empatia é muito grande, então, assim, eu me conecto com a energia do outro, sinto o que ele está sentindo então eu tenho que saber lidar com isso para que eu viva de maneira harmônica e saudável, entende? E a partir desse processo eu fui desenvolvendo, estou desenvolvendo, né? Porque a gente não para, e trazendo cada vez mais harmonia, né? Para a minha vida e para dos outros também, mas de forma correta agora. Então a coisa hoje em dia é muito mais harmonizada por conta, né? Dessa estrutura que vai sendo criada. Portanto, continuo tendo as sensações, né? Que é o que a Sônia falou de muito sono. Então, assim, às vezes eu atendo clientes e me dá um sono muito grande, eu fico abrindo muito a boca, né? Tem essa questão também de liberar energia pelo bocejo ou pelo espirro. Às vezes dá muito gases, né? A gente fica com o sistema digestivo embolado, a coisa fica estranha. Tem a questão de peso no corpo, né? Tudo isso são as energias que a gente capta no momento. Mas é importante que a gente aprenda, né, a se defender. E agora nós vamos entrar no ponto da Sônia, né? Como se defender das energias de pessoas ou lugares. Quando você começa a perceber que você tem essa sensibilidade, né, de sentir, perceber as energias, é importante que você estude muito sobre o assunto, né? Então, assim, Divaldo Franco, o Livro dos Espíritas explica, eu acho particularmente de maneira chata, porque eu não tenho muita paciência, eu gosto de coisa mais prática. E há algum lugar que você se sinta bem, né? Onde você receba orientações, né? Trabalhar essas questões é muito importante através do conhecimento. Quanto mais você conhece sobre o assunto, mais você consegue se defender, tá? Então, cada um, a partir do momento, cria suas próprias técnicas. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo claro, né? Eu costumo fazer minhas limpezas energéticas, então eu faço uso de banhos, eu faço uso de orações, de meditação, né? Eu faço todo um processo de limpeza, tanto em rituais quanto em intuição apenas em meditação, né? Em processo de meditação, para limpar o meu campo, o meu ambiente, né? Toda vez que eu vou atender algum cliente, eu me conecto, né, com as egrégoras que eu tenho afinidade. Então eu me conecto com a egrégora das benzedeiras, porque eu faço benzimento, né, pedindo proteção, pedindo apoio, orientação e proteção. Eu me conecto com a egrégora de São Miguel de Arcanjo, porque eu tenho afinidade com ela, né, com a egrégora de Nossa Senhora também e com meu anjo da guarda, guias e mentores. Então eu estou sempre cuidando desse lado através das minhas práticas. E quais são as práticas? Cada um tem a sua, né? Então, assim, eu uso diversas técnicas. Então, eu tenho rituais de fogo, rituais de água, né? Rituais apenas intuitivos, onde eu sento e faço uma meditação. Tenho rituais com folhas, né? Então, cada pessoa vai aprendendo a lidar, né? Aí cabe a você a usar a sua intuição. E aí, para falar um pouco de intuição, o que eu vou dizer? Eu vou fazer um outro vídeo, né? Porque senão esse aqui vai ficar muito longo, sobre como trabalhar a intuição. Então, logo depois desse, eu vou postar um outro vídeo ensinando algumas práticas, alguns exercícios, algumas técnicas
para você praticar e aflorar a sua intuição e perceber o que é a sua intuição e aprender a lidar com ela, tá certo? Que eu acho que isso é muito importante. Mas existem algumas técnicas rápidas de proteção, tá certo? Uma delas é você cobrir o plexo solar. O plexo solar é um dos chakras que nós temos e ele fica mais ou menos posicionado abaixo do estômago. Então, quando você entrar num ambiente que você sentir que está pesado, né? As pessoas que têm muita sensibilidade, você sentir que está pesado, ou alguma pessoa, você sentir, você já coloca a sua mãozinha e pede proteção à sua egrégora, a egrégora que você tem afinidade, né? Então, você já, com a sua intenção, bloqueia, cria um campo de bloqueio para que você não absorva essas energias. Isso é muito importante, tá certo? Ao dormir e acordar, né, fazer uma meditação ou oração, a maneira que você se sentir melhor, se conectando com as egrégoras que você, de proteção, que você tem afinidade, né? Então, eu antes de dormir eu faço uma meditação, me conecto, peço para que limpe as energias do meu dia e trabalho nesse sentido de me sentir mais leve para poder dormir, né? Porque senão eu caio no sonho. Eu esqueci de falar desse tipo de mediunidade. Tem gente que trabalha muito em sonho, então eu caio no sonho e no sonho eu vou lidar com as energias negativas que estavam ao meu redor durante o dia. Então, assim, é uma coisa bem tensa também, porque são sonhos muito fortes, né? Então, você tem a questão de acordar com todas as sensações e parecer que você estava lá de fato, né, na coisa. Então, é muito intenso. E tem a questão também da projeção astral, né? Que é uma técnica, o Saulo Caldeirão. Eu vou deixar todos eu vou até anotar o nome dele aqui para deixar. Eu vou anotar o nome de todas essas pessoas para poder deixar no descritivo, tá? Para que vocês possam pesquisar. O Saulo Caldeirão e tem um outro rapaz que eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou deixar o nome dele no descritivo também, que são especialistas em projeção astral e eles explicam de uma forma muito clara, muito objetiva, todas as questões, sensações, e é bacana para quem tem esse tipo de situação. Dá uma estudada nesse assunto, porque através do conhecimento você desbloqueia os medos e para de atrair as energias negativas, né? Porque quando você está com medo do que você sente, você cria uma vibração não tão harmônica e aí acaba que você abre espaço para as energias que não te convêm se aproximarem, entende? Então, quanto mais conhecimento você traz a respeito do seu tipo de mediunidade, mais você sabe lidar com ela, menos medo você tem, mais segurança você adquire e você consegue trazer um equilíbrio para sua vida muito maior, tá certo? Então é isso. Se tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar aí, né? Sugestão também é sempre muito bem-vinda. Lembre-se de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? E aí eu volto com... acho que eu vou criar uma série com esse tipo de assunto, né? Porque eu acho que as pessoas ficam muito perdidas no começo, né? E precisam de um certo tipo de orientação, tá bom? Agradeço a todos, gratidão, ótimo dia e até a próxima.